essa divisão aqui da tela. Estou recebendo agora o Marcelo Dias, meu querido amigo Marcelo Dias. Deixa eu colocar a legenda aqui para vocês. Eu estava vendo no bastidor aqui o Marcelo chegando com essa camisa maravilhosa, verde, com esses arranjos e detalhes. Aqui o Roberto Tardelli, né, advogado de São Paulo, participa. Ele também vem com umas camisas super bonitas assim, e eu fico provocando ele. Agora, você, Marcelo, agora entrou no topo do ranking. Deixa eu apresentar para vocês aqui. Acho demais as camisas que são estampadas, né? Muito bacana. Olha só, o Marcelo Dias, associado do Instituto de Pesquisas das Culturas Negras, o IPCN, membro da Frente de Juristas Negros e Negras, que é a FEJUM, defensor dos direitos humanos. Quando deputado pelo PT, criou a Comissão de Combate às Discriminações e Preconceito de Raça, Cor, Etnia e Religião, e foi seu primeiro presidente. Aprovou o Plano Estadual de Acompanhamento e Aconselhamento às Pessoas Portadoras de Anemia Falciforme. Coordenou, de 2012 a 2013, a construção do Plano Estadual de Promoção da Igualdade Racial, que, em 2015, a partir de um projeto de lei, virou lei estadual. Meu querido Marcelo Dias, bem-vindo, sempre muito bom falar contigo. O IPCN, né, ele está a todo vapor, o Instituto de Pesquisa de Culturas Negras. Queria que você começasse aqui saudando o público e falando um pouquinho do IPCN para a gente. Boa tarde, Conde. Boa tarde aqui aos ouvintes do novo programa 11 News. Está estreando hoje, né, Conde? A semana de estreia. A semana de estreia, né? Então, uma saudação a esse novo programa, um programa alternativo à mídia hegemônica, um programa comprometido com a luta dos oprimidos e dos marginalizados eternamente pelo sistema capitalista, pelo imperialismo. Então, minha saudação calorosa ao 11 News. O Instituto de Pesquisa das Culturas Negras é uma das entidades do movimento negro mais antiga do período contemporâneo, que a gente chama de período contemporâneo, a década de 1970 do século passado para cá. Nós temos 48 anos de existência. Daqui a 2 anos vamos fazer 50 anos e vamos ter que fazer um grande evento, festas, seminários, muito debate sobre o significado de 50 anos de luta contra o racismo no estado do Rio de Janeiro. O IPCN foi fundado em plena ditadura militar, em pleno período da ditadura militar, onde nós tínhamos um governo que reprimia terrivelmente toda a manifestação da população negra no nosso país. Era um governo que não admitia a organização independente da população negra, que não permitia que a juventude negra, com seus cabelos alto, black, curtia o som. Eles nos acusavam na década de 70, na década de 80, de estar querendo trazer uma luta dos negros americanos para o Brasil. Eles difundiam, eles removeram e reprimiram as associações de moradores de favelas, que majoritariamente eram associações dirigidas por negros e negras. Eles reprimiram, está no relatório da Comissão da Verdade da Ditadura, essa repressão que a ditadura fez contra os favelados, contra a juventude negra, que curtiam aos milhares os bailes black, o soul music, James Brown, e que tinha orgulho de usar aquele sapato cavalo de aço imenso, né? Tinha um salto imenso.
a calça boca-sino, seu cabelo crespo, que foi uma revolução no período que a ditadura dizia para o mundo que nós vivíamos numa democracia racial, que não tinha racismo no Brasil, e que as mulheres negras usavam o henê e passavam o ferro quente nos seus cabelos para alisá-lo e deixá-lo parecida com os cabelos das mulheres brancas. Usar o cabelo crespo, Conde, era um processo revolucionário. Era um processo de repúdio à branquitude, não repúdio à população branca, mas à ideologia de que tudo que vem do branco é bonito, é bom, e tudo que vem do negro, a defesa da nossa africanidade, era algo negativo. Então, o IPCN surgiu nesse período de repressão da ditadura, e eu quero dizer, Conde, que a ditadura ela infiltrou os seus agentes dentro dos bailes funks, do baile soul, do soul music, infiltrou seus agentes dentro das reuniões do Instituto de Pesquisa da Cultura Negra. Isso está registrado nos arquivos, no Arquivo Nacional. Nós, há algum tempo, fomos no Arquivo Nacional e pegamos essa documentação. Então, existia uma infiltração da ditadura dentro do movimento negro. Porque eles sempre viram o movimento negro como um movimento capaz de mudar a história do Brasil, mostrar para o mundo que o que o negro vivia no Brasil não era muito diferente do que nós vivíamos nos Estados Unidos, com as leis do Jim Crow e no apartheid na África do Sul. Talvez aqui foi muito pior, e foi isso o papel que o IPCN, o Instituto de Pesquisa da Cultura Negra, o MNU e outras organizações negras mostraram que o mito da democracia racial escondia uma repressão profunda à população negra. Que o que existia no Brasil era talvez pior do que na África do Sul e nos Estados Unidos, porque lá, Conde, a elite branca, a classe dominante, dizia claramente para a população negra, majoritária na África do Sul, mais de 80% na África do Sul, a população negra, e minoritária nos Estados Unidos, hoje são somente 13, 14% da população americana, que tem cerca de 350 milhões de habitantes. Só para confirmar, fica à vontade. Agora o percentual de população negra nos Estados Unidos? Oi? Foi maior? Já foi maior do que 13%? Já foi maior, mas como em todos os países que teve a escravidão, teve uma matança muito grande. Para você ter uma ideia, na Argentina teve escravidão. Como é que não tem negro na Argentina? Já falei isso aqui num programa, nos primeiros programas que você me convidou. Houve uma matança. O exército argentino, brasileiro e uruguaio, que destruiu uma nação indígena. O Paraguai era uma nação indígena. Hoje, inclusive, é um país bilíngue. Você sabe disso, né? Não é só o espanhol que é a língua oficial. O Guarani. Mas, oi? O Guarani. O Guarani também é uma língua oficial. Os 3 exércitos da Tríplice Aliança foram exércitos negros. 95% do exército do Brasil, da Argentina e do Uruguai eram negros, dirigidos por oficiais brancos. E ali houve uma matança, uma diminuição, né, de indígenas e de negros. Eram negros assassinando os indígenas. 3 exércitos de negros governados, dirigidos por brancos, matando a população indígena do Paraguai. Destruíram. O Paraguai era um dos países mais desenvolvidos naquela época da América do Sul.
Então o IPCN sempre denunciou e mostrou essa história e foi uma das organizações que combateu a ditadura militar. Então hoje nós estamos resgatando essa tradição que veio da década de 70 do século passado. Realizamos no ano passado um belíssimo seminário e lançamos o nosso primeiro livro impresso. Temos realizado as nossas feiras afros culturais. Domingo passado fizemos o primeiro samba de raiz na nossa sede, vai ser todo primeiro domingo do mês. Estamos levando, no último domingo agora do mês de novembro, mês da consciência negra, lá na nossa feira afrocultural, o jovem Rael, que é um menino de 21 anos, que ia fazer uma exposição no Mercadão de Madureira sobre a sua arte negra, rebelde, ante a repressão do Estado genocida, que foi proibido pela direção do Mercadão de Madureira de se apresentar. Então nós vamos estar recebendo esse jovem Rael lá na nossa sede. Nós tiramos agora um plano de trabalho, Conde, de que nós vamos sair do asfalto, a nossa sede própria, uma das poucas entidades do movimento negro no Brasil que tem uma sede própria, desde a década de 70 do século passado. Nós vamos sair do asfalto e vamos adentrar os territórios negros para conversar com a população negra que está majoritariamente nas favelas, nos quilombos urbanos, que são as grandes favelas. E a primeira visita que nós faremos será na maior favela da América Latina, que é a Rocinha. No dia 18 de novembro, um sábado, nós iremos à Rocinha conversar com a população negra, a população pobre, a população nordestina, que é majoritária na Rocinha, sobre o racismo e sobre o Instituto de Pesquisa da Cultura Negra. Pode falar, Conde. Meu querido Marcelo Dias, está chegando o dia 20 de novembro aí, e a gente vai fazer uma movimentação muito forte aqui junto com Prerrogativas, a BJD, e eu quero que você esteja junto disso e vamos conversar depois. Porque você vamos já sim, está dizendo aí das estamos à disposição. Vamos fazer, a gente quer fazer, acho que dia 20 cai, deixa eu ver que dia da segunda-feira. Segunda-feira, perfeitamente. No Rio de Janeiro é feriado. No Rio de Janeiro é feriado, em vários lugares do Brasil, né? São 6 estados. 6 estados. 6 estados, centenas e centenas de cidades. Cidade de São Paulo é feriado implantado na época do governo do PT de Marta Suplicy. Várias cidades é feriado e nós estamos aqui, Conde, fazendo aqui um apelo público. Eu sei que o presidente Lula vê o seu programa. Eu sei disso, da sua relação próxima ao presidente Lula. Você é um defensor intransigente do nosso presidente. A presidenta Dilma, ela criou o Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro, dia de Zumbi, de Dandara. Mas nós queremos mais, nós merecemos mais, Conde. Nós somos 56% da população brasileira. Como eu disse, os afro-americanos são 14%. E eles têm um feriado deles, o feriado de Martin Luther King, o Dia Nacional de Martin Luther King é feriado nos Estados Unidos. E nós não temos um feriado nacional em homenagem a essa população que durante 350 anos foi escravizada, construiu esse país, e nós apelamos ao presidente Lula. Tem lá o projeto do nosso deputado federal negro, nosso irmão, nosso amigo, sindicalista, metalúrgico, ex-presidente da CUT, o nosso querido Vicentinho, projeto dele que transforma o 20 de novembro em feriado nacional, e nós esperamos que o Lula, nesse governo, seria um presente que ele daria para nós
se no dia 20 de novembro ele decretasse o feriado nacional. Porque tem vários governos, Conde, tem vários governos da direita que estão entrando na justiça para derrubar os poucos feriados de Zumbi e Dandara que tem no nosso país. Estou arrepiado aqui, gente. Vocês devem estar também. Essa reivindicação, quer dizer, vai ter que vir muito forte. Inclusive, podemos pautar esse 20 de novembro aí nos nossos eventos com prerrogativas, com a BJD, nesse sentido. Tá dado o recado, viu, Marcelo Dias? Muito importante. Como não amar o Marcelo Dias? Você é demais, cara. Você vem aqui com essa potência do discurso aqui e a gente fica realmente muito impactado com tudo isso e para aderir a essas causas. Bate-papo, meu querido Marcelo Dias. Deixa eu aumentar aqui o bate-papo para a gente poder ler melhor. Fernando Bai, não é a primeira vez que... Ah, não, isso aqui eu já tinha lido, né? O comentário jocoso aqui, muito inteligente do Fernando Bai. Quando o maluco quer matar crianças por conta de profecias, a última vez foi há 2000 anos. Tá lembrando aqui do Nero, né? É o Nero que mandou matar as crianças ou foi outro imperador de Roma? Agora não me lembro mais. São dois assassinos ali, genocidas. Paulo Paiva, já dizia Ronald Reagan, Israel é o maior porta-aviões americano, inafundável, não carrega nenhum soldado americano, está localizado numa região crítica para a segurança nacional dos Estados Unidos. É uma boa metáfora, realmente, né? É um porta-aviões, né? Maria Carvalho, um programa dos que tem fome de conteúdo, informação de qualidade, justiça e do carisma do Condão e dos convidados. Muito obrigado. Trem de Minas, que pedido de likes, like para aquele que está trabalhando para termos informações verdadeiras. Muito obrigado. Rosane Ibiapino, Conde, estou amando seu novo programa. Obrigado, querido. Aqui os convidados é que fazem essa qualidade toda aqui. Anaíde Figueiredo, grande estreia, parabéns, Conde. Maria Carvalho, Conde, que convidado magnífico, João Amorim. Marisa Neves, me emocionei demais com as meninas pretas assumindo seus cabelos, foi lindo. Eu também me emocionei com isso, porque eu revisei uma tese de doutorado da USP que falava sobre isso. Eu revisei a gramática, né? Porque eu também trabalhei já de revisor e fiquei emocionado com esse. Depois virou livro, é o livro da Lia Schuckmann, que o Marcelo Dias acho que conhece. Wagner Soares, seria bom deixar o link do Arquivo Nacional onde se encontram esses documentos. E, finalmente, Edson Antunes, o que provocou a Guerra do Paraguai foi o imperialismo inglês. Sim, a gente sabe disso também, né? No livro O Genocídio Americano, conta a história da carnificina sob comando de Caxias. Marcelo Dias dando essa aula para a gente. Herodes, não foi Nero, foi Herodes. Eu sabia que eu estava confundido. Que, né, mandou matar os recém-nascidos, né? Naquela questão da profecia lá do nascimento de Jesus Cristo. Meu querido Marcelo Dias, eu queria que você falasse um pouco da situação de Gaza, porque o sofrimento do povo palestino ele é muito parecido com o sofrimento do povo negro, né? Basicamente, são processos de esmagamento, de dominação, de humilhação. Como é que você está vendo esse conflito, posição do Brasil? E hoje nós tivemos aí todo mundo na expectativa dos brasileiros serem resgatados. A Egito fechou a fronteira junto com Israel mais uma vez, mas ela deve ser aberta logo que amanhecer o dia em Gaza pela manhã. Diga para a gente, Marcelo Dias, fala um pouco sobre Gaza para a gente. Em primeiro lugar, Conde, é preciso deixar aqui registrado que o movimento negro brasileiro, o movimento negro internacional, a diáspora negra, sempre foi uma aliada da causa palestina. O movimento negro internacional tem uma posição histórica de defesa da Palestina. Nós sempre combatemos o genocídio que o imperialismo americano e o imperialismo inglês, imperialismo da Inglaterra, que na época dominavam aquela região onde está situado hoje Israel e a Palestina, nós sempre denunciamos que a construção do Estado de Israel significaria a destruição da Palestina histórica.
Então, o movimento negro é um aliado do povo palestino. E a gente assiste com muita dor o genocídio perpetrado contra esse povo. Mais de 10 mil mortos. 70% mulheres e crianças. Mais de 4 mil crianças assassinadas pelo Estado sionista e genocida de Israel. A resistência que promoveu os ataques do dia 7 de outubro, e aqui eu quero dizer da minha dor em ver civis israelenses, judeus, morrerem, mas a resistência que perpetrou aqueles ataques no dia 7 de outubro é fruto de uma política fascista, racista e genocida da extrema-direita que enterrou a resolução da ONU de 2 estados. Enterrou os acordos de Oslo. Enterrou a resolução da ONU. Essa ONU totalmente subordinada ao Império Americano. Como eu ouvir aqui o Amorim e o Nassif comentarem, e a jovem Iris Rosa, Gaza é uma grande prisão, é um grande campo de concentração com cerca de 2,5 milhões de habitantes, que não pode se desenvolver economicamente, porque o Israel não permite. Eu quero dizer que eu estava ouvindo recentemente uma entrevista, não de um palestino, não de um árabe, mas de um judeu, como Breno Altman, do Opera Mundi, que é uma pessoa que Breno Altman, Conde, são jornalistas, comentaristas brancos que eu tenho o maior carinho e respeito. O judeu Altman nos informava algo que eu não sabia até recentemente, Conde, de que o Hamas, quando ganhou as eleições, que os Estados Unidos não acreditava que ganharia, que o Estado de Israel não acreditava que ganharia, quando o Hamas ganhou as eleições, ele aceitou o acordo de paz. E o principal negociador do Hamas, logo após essa posição de aceitar o acordo de paz, foi assassinado por Israel. Porque Israel não quer o acordo de paz com o Hamas, com o Fatah. Haja vista o que está acontecendo, quase 200 palestinos assassinados na Cisjordânia, apesar da política de traição do governo da Cisjordânia em se submeter ao Estado genocida e sionista, em tentar calar a voz da juventude palestina na Cisjordânia, que está se levantando contra o Estado opressor. Então é preciso desmistificar essa narrativa, essa versão imperialista, sionista, de que o Hamas é um grupo terrorista que quer destruir o Estado de Israel. O Hamas quis negociar. Israel que sabotou, que assassinou
as lideranças do Hamas. Toda a minha solidariedade aos judeus, aos israelenses civis que foram mortos no dia 7 de outubro. Mas o que o Estado de Israel está fazendo é que os governos de direita fazem dentro das favelas, no Rio de Janeiro e em outros estados. O meliante vai lá, comete um atentado contra a sociedade civil e o Estado entra no Jacarezinho e mata 28 pessoas, onde a própria Polícia Civil disse que a grande maioria não tinha passagem pela polícia, a grande maioria não respondia a uma ação judicial e foram assassinados por serem negros e favelados. O que o governo de Israel faz é uma vingança contra a população palestina. Está ferindo todo o código das guerras que prevê que a população civil, os hospitais, as ambulâncias não podem sofrer a retaliação, não podem ser bombardeadas como Israel está fazendo, cometendo um crime de guerra. O governo de Israel é um governo criminoso. Por muito menos, o Tribunal Penal Internacional lançou uma ordem de prisão contra o Vladimir Putin em razão da guerra da Ucrânia. Esse mesmo tribunal está acovardado frente ao crime de guerra de Bibi Netanyahu. Um ministro do governo de Israel disse que a solução final é jogar uma bomba atômica em Gaza. Ele prestou um serviço à resistência palestina e à resistência dos oprimidos, dos de baixo a nível internacional. Porque pela primeira vez, um membro do governo de Israel admite publicamente que Israel tem a bomba atômica. Todos nós sabemos disso. Mas eles nunca admitiram. Então, nós não poderíamos... Desculpa, só para complementar a tua informação, depois que esse ministro disse isso, houve uma movimentação, inclusive o próprio Breno Altman disse isso também, que Israel precisa ser monitorado pela Agência Internacional Atômica agora, que não é, né? Pelos fiscais, né? Por essa agência que monitora aí toda a produção de enriquecimento de urânio pelo mundo. Desculpa, Marcelo Dias, só para complementar, a gente está chegando aqui, no discurso contundente do Marcelo Dias, disse muitas coisas, né, que muitos de nós sabemos, mas que muitos não sabemos. E disse no tom, né, eu sempre reivindico, inclusive com relação ao governo brasileiro, que o tom precisa ser um tom mais contundente para que o governo se faça ouvir com relação ao que ele pensa diante do genocídio em curso. Eu estou aqui, o Marcelo Dias, com um vídeo teu que eu peguei no teu Facebook. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa movimentação tão bonita que você realiza no Rio de Janeiro. Deixa eu colocar aqui, você já vai falar para mim, você já vai saber o que é. Espera aí que está chegando aqui o vídeo. Olha o sorriso do Marcelo Dias. Quem tem um sorriso desse? Ô, Marcelo, conta pra gente desse movimento aqui. Esse aí é o evento que nós realizamos domingo passado,
samba de raiz, primeiro samba de raiz do Instituto de Pesquisa da Cultura Negra. Aí é a nossa sede, é a Rua da Lapa, é a Rua Mendes Sá, 208, no tradicional bairro negro, o bairro de Madame Satã, o bairro da Lapa, o tradicional bairro da Lapa aqui no centro do Rio de Janeiro. Você sabe que eu já toquei na Lapa uma vez, né? E foi sensacional. Agora, me diz o seguinte, como é que está sendo? Isso aqui todo fim de semana? Vocês estão se reunindo? Como é que é? Esse foi o primeiro samba de raiz do IPCN, do Instituto de Pesquisa da Cultura Negra, e a nossa ideia é ter todo primeiro domingo do mês. Todo primeiro domingo do mês. Então, agitar aquela região ali. Felizmente, em frente à sede do IPCN, a prefeitura fecha a rua há muito tempo, há muitos anos, e nós vamos dar vida àquela região ali do centro da cidade. Maravilhoso esse trabalho. Vamos lá, todo primeiro domingo do mês, o pessoal já está comentando aqui, todo primeiro domingo do mês, o pessoal vai começar a ir lá. Marcelo Dias, para terminar, você deu recados tão importantes, assim, tem que ser rapidinho agora, 1 minuto, porque a gente está em TV aberta. Fala da questão da segurança no Rio e se você achou interessante aí a participação do governo federal nesse momento. Olha, Conde, o governo federal ele tem que ter muito cuidado quando lidar com o governo do estado do Rio de Janeiro. Porque o governo do estado do Rio de Janeiro, o atual governo, ele é fruto do governo Wilson Witzel, aquele governador cassado e que dizia que a polícia tinha que apontar o fuzil para a cabecinha da negrada favelada e atirar. E atirar. Foi o governador que, quando um jovem negro cometeu um delito na ponte Rio-Niterói, jovem negro com problema mental, Conde. Um problema mental. A polícia foi lá, assassinou esse jovem, poderia ter prendido, mas fez questão de assassinar. O governador desceu de helicóptero na ponte Rio-Niterói, sambando e comemorando o assassinato desse jovem doente. O atual governador é fruto da continuidade desse governo. É um governo que acabou com a Secretaria de Segurança. Acabou com a Secretaria de Segurança. Hoje, nós temos 2 secretarias. A Secretaria da Polícia Militar, dirigida por um comandante, e a Polícia Civil, dirigida por um delegado que não poderia, pela lei estadual, assumir o cargo de chefe da Polícia Civil, mudou a legislação em uma votação relâmpago na Assembleia Legislativa para esse senhor assumir a Secretaria Civil. E sabe qual foi a declaração? Tem vídeos desse senhor, o que ele diz? Se derem um tiro na Polícia Civil, nós vamos dar 50, vamos dar 100. Essa é a visão dele, de extermínio, não de inteligência, não de desarmar o tráfico e principalmente a milícia, porque nunca tiveram uma política de desarmar a milícia, muito pelo contrário. No governo do inominável passado, dezenas de milicianos foram homenageados pela família na Assembleia Legislativa e o inominável, quando candidato a presidente, dizia que a milícia era boa para a população do nosso estado. Então, o governo Lula tem que ter muito cuidado. O governo Lula, Conde, acaba de aprovar, eu digo o governo Lula, porque a base do governo Lula, o relator foi o senador Contarato, um senador defensor dos direitos humanos, que nós temos o maior carinho e respeito, aprovou o projeto da Polícia Militar e da PM.
perigosíssimo, Conde, um projeto perigosíssimo. Da Polícia Municipal Armada? É disso que você está falando? Não, esse foi há 2 semanas atrás, que também é a militarização das guardas municipais. Esse foi mais grave, que foi aprovado ontem, Conde, que é o seguinte: hoje os governos estaduais têm as suas ouvidorias externas. Eu já falei do Claudinho, de São Paulo, que foi ameaçado de morte por denunciar, é o ouvidor geral, negro, da esquerda, afiliado ao PT, é o ouvidor geral de São Paulo, foi ameaçado de morte por denunciar o massacre do Guarujá. Marcelo, todo mundo aqui lembra. Deixa eu só pedir para você, porque nosso tempo estourou realmente aqui. Eu preciso cortar, porque senão a gente vai. A programação da TVT prossegue aqui na grade. Vou chamar você de novo para falar sobre isso. Quer dizer, agora que esquentou.